Quem sou eu? Eu sou o que eu quero ser? Ou o que esperam de mim? Pensa um minuto. Quem é você? Você é aquilo que você faz? É aquilo que pensam de você? Ou aquilo que você sente no seu coração? E como você sabe? Será que isso importa? São essas questões que tocam como música ambiente nas páginas de Berserker, uma história em quadrinhos escrita por Matt Kindt e um dos atores mais conhecidos do mundo, Keanu Reeves. Tapa na gostosa. E sim, por mais que você escreva BZRKR, por mais que você escreva assim, eles falam Berserker. O lance é que eu acho que eles escreveram desse jeito, primeiro pra ser um bagulho indie, segundo pra zoar as pessoas que estão tentando falar isso daqui, e terceiro pra não tomar um processinho. Se é que vocês me entendem. Sei. E assim, acho que vale começar dizendo que o Keanu Reeves é provavelmente um dos fatores principais dessa história ter feito tanto sucesso. O ator marcou o mundo cinematográfico com personagens incríveis, como o Messias Neo ou a máquina de matar chamada John Wick. E daí resolveu marcar as páginas dos quadrinhos como, adivinhem, uma nova máquina de matar. Eu não aguento. Mas Berserker vai muito além disso. O quadrinho nos apresenta a história de B, um ser imortal que participou de praticamente todas as guerras conhecidas da história da humanidade e agora tá buscando uma forma de se livrar da sua imortalidade. E sim, qualquer coincidência não é mera semelhança. Mas mesmo que de início a história do B pareça só uma história de ação feita para mostrar cenas chocantes de brutalidade, como a gente adora ver em outras mídias, tal qual o nosso querido Cleitão das Treta, B se torna um cavalo que move uma trama que começa a tentar desvencilhar questões muito mais humanas e muito mais profundas, convertendo uma jornada cheia de violência em uma busca onde ele tenta responder questões como, por exemplo, o propósito da sua vida além da destruição. Mas antes de continuar, eu quero agradecer a uma das pessoas que assiste o canal, o J. Romantina. Vou colocar aqui o arroba. Ele fez um comentário num vídeo meu do Motoqueiro Fantasma, onde ele pediu pra eu fazer essa review de Berserker. E assim, eu nunca tinha lido Berserker até então, e então eu queria te agradecer muito, porque eu adorei o que eu li, um spoiler da review, e eu acho que eu não teria visto se você não tivesse comentado. Então, muito obrigado. Agora, bora lá! Vamos conversar sobre o que acontece quando John Wick se torna imortal. Mais imortal. Eu brinco sobre Berserker ser a história de um John Wick imortal porque o personagem ele tem muitas semelhanças com o John Wick. Primeiro, eles têm basicamente a mesma aparência, que não deixa de ser só o Keanu Reeves com cabelo comprido e barba. Segundo, porque os dois são assassinos extremamente competentes, sendo que o John Wick aprendeu a ser um assassino no tempo de vida dele, e o B aprendeu a ser um assassino literalmente com todas as técnicas marciais e de matar da história humana. Mas terceiro, que é a parte mais interessante, B e Berserker nasceram os dois no set de John Wick. Em uma entrevista online que ele deu ao New York Comic Con, mais ou menos acho que foi durante a época da pandemia em 2020, o Keanu comentou que enquanto filmava John Wick, ele teve uma ideia que ele não conseguia esquecer. Ele falou, e se a gente fizesse uma história de um cara capaz de socar através do peito de alguém, arrancar braços, e que lutou através de todas as eras? Ele foi um viking, ele esteve nos exércitos romanos, napoleônicos e até na Primeira Guerra Mundial. Eu não sei vocês, mas eu achei a ideia muito foda. E o Keanu não conseguiu deixar essa ideia de lado, mas não tanto pela perspectiva de um cara que lutou em todas essas guerras, mas pela ideia de como estar exposto a esse tipo de violência molda a mente de uma pessoa. Como essa mente vai se alterando ao longo das eras em que ele é forçado a viver por conta da sua imortalidade. E, mais importante, essa pessoa deixaria essa violência definir o papel dela no mundo? Aí, em uma reunião com um dos representantes do Boom Studios, que é uma editora de quadrinhos independente nos Estados Unidos, o Keanu comentou dessa ideia e falou que não sabia o que fazer com ela. Aí o representante parou, tirou os óculos, colocou o copo na mesa e perguntou: por que você não faz um quadrinho?
E foi assim que nasceu Berserker, lá em 2019, para ter a sua primeira edição lançada em 2021. A história original foi publicada em 12 edições que foram posteriormente lançadas em 3 volumes diferentes. Os 3 volumes já foram publicados no Brasil, inclusive, se eu não me engano foi pela editora Panini. E eu vou te falar que eu não gostei disso no início. Porque assim, a sensação que eu tive quando eu vi isso pela primeira vez foi que, eles publicaram em 3 volumes, com 4 edições cada volume, só pra fazer a gente pagar mais no final das contas. Mas depois que eu peguei pra ler, eu percebi que não. Essa divisão faz sentido, porque cada volume isolado conta um trecho da história do B e se aprofunda em uma faceta da existência dele que tenta discutir questões diretamente associadas com o fato de ele tentar entender quem ele é. No primeiro volume, a gente vê ele revelando sobre o passado dele, como ele nasceu, todas as coisas que levaram ele a se movimentar e transformaram ele nesse cara que a gente vê no presente. No volume 2, a gente vê ele aprofundando esses relacionamentos com as pessoas ao redor dele. E no volume 3, a gente finalmente entende da onde ele veio e tenta chegar à conclusão de se ele vai conseguir aquilo que ele quer ou não. E sim, eu tô falando sem contar muito spoiler, porque eu acho que essa história vale ser lida. Daí eu não vou contar nada sobre o volume 3, mas eu quero falar um pouquinho sobre os outros 2, porque eu quero que vocês entendam por que eu acho que essa história é tão bacana. Então vem comigo. As histórias de imortais, elas já são meio conhecidas. Todo mundo conhece aquele clichê de, uma pessoa que se tornou imortal, e aí de tanto tempo ficar viva, ela acabou perdendo a sua humanidade e querendo morrer. Cara, é normal, tipo, a gente vê no Wolverine, Highlander, em tudo quanto é coisa, sabe? Só que Berserker sabe desse clichê e usa ele a seu favor. Primeiro, porque o B não é uma pessoa. Ele é uma pessoa por fora e mentalmente. Porém, o corpo dele é uma coisa diferente. Ele nasceu de um ritual em que a mãe dele performou 18 mil anos atrás, quando ela rezou aos deuses que protegessem sua tribo dos ataques de uma tribo vizinha. Foi esse desejo que fez com que um ser de outra dimensão viesse e engravidasse a mãe do B. Daí, 16 dias depois, o nosso protagonista nasceu. Aparentemente um garoto comum, que se tornou um adolescente em questão de semanas, não sentia dor e entrava em um estado de fúria que permitia a ele matar qualquer coisa que estivesse no seu caminho. Esse estado de fúria é o que eles chamam de Berserker. E ele é como uma crise de raiva extrema. O B até descreve ele como se tivesse uma energia dentro dele que quisesse sair a qualquer custo e ele não conseguia tirá-la. E aí ele precisa deixar sair ou ela vai destruí-lo de dentro pra fora. E isso é uma coisa que eu acho interessante, porque mostra que o B, ele não está necessariamente no controle de si mesmo. Ele não tá fazendo aquelas coisas, aquela violência inteira porque ele quer. É porque é algo que é mais forte que ele, como se fosse uma doença que faz ele agir. E essa fase inicial da história, ela tenta conversar sobre isso, mostrando a dicotomia entre o que ele faz e o que ele sente. Porque por mais que eu falei que o B ele não seja necessariamente humano, ele não é humano no sentido biológico, porque no sentido mental, ele é um garoto como qualquer outro. Ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele tem sentimentos, ele ama a mãe dele e ele não gosta de matar. Mas ele quer ajudar a mãe. Ele quer ajudar a tribo dele, porque ele quer se sentir parte de algo, ele quer se sentir pertencente ao grupo. E por causa disso, ele se submete aos desejos deles, que é de se transformar em uma arma para protegê-los dos outros. Isso é interessante porque o B sabe que as pessoas da tribo dele estão enxergando ele como uma arma, como um objeto. Eles chamam ele de Unut, que é basicamente tipo um objeto que serve para algo, mas ele não liga, porque ele se importa mais com o fato de fazer parte desse grupo. Ele se importa mais com o fato de ser aceito do que com o fato de que ele só é aceito pelo que ele pode fazer. Então, ele se deixa assumir esse papel. Primeiro o papel de arma de proteção e depois o papel de uma arma que serve para que a tribo expanda o seu poder pela região ao redor e comece a dominar as outras tribos. E mesmo sabendo que no fundo seu pai adotivo tá usando o poder dele para conseguir mais poder, ele se deixa seguir assim. Tem uma página muito legal, inclusive, em que a mãe dele pega e fala pro marido: mas ele precisa mesmo fazer isso? Ele é só uma criança. E essa página mostra tipo um B adolescente segurando umas armas que são 3 vezes o tamanho dele, antes dele pular em direção aos exércitos invasores e começar a destroçar os caras um a um.
E por mais que isso daí pareça uma piada de início, é interessante como isso conversa exatamente com a noção de que, por mais que ele faça coisas terríveis, ele ainda é uma criança. Ele ainda é uma pessoa. E é isso que os escritores tentam trazer. Eles tentam trazer a ideia do tipo, ok, será que porque ele nasceu pra agir como uma arma, é só isso que ele é? Será que ele não pode ser algo além do que as pessoas esperam dele? O que ele quer ser? Essas dúvidas começam a remoer na cabeça do B e fazem com que ele não consiga mais saber o que fazer, até que ele decide que não pode viver assim. E aí que ele descobre que ele é imortal. É sério isso? É sério pra caralho. Tá vivo e tá vindo pra cá boladão. E a cena em que ele descobre isso é incrível. É um verdadeiro renascimento, sabe? A gente vê o rosto dele primeiro surpreso, depois sendo lavado pela compreensão e então o pânico de entender que ele tá preso nesse ciclo pra sempre. É foda demais. E nos leva a entender um pouco mais do porquê o B no presente é tão diferente, o que nos traz pro volume 2. No volume 2, a gente vê um B mais maduro. Ele já viveu muita coisa. Ele já casou várias vezes, mas nunca pôde ter filhos por causa da forma como o corpo dele funciona. Ele já teve amigos e perdeu, já teve companheiros de guerra e perdeu. E todas essas perdas foram tornando ele uma pessoa mais fria e cínica. E acabaram levando ele a começar a buscar apoio de governos, oferecendo as habilidades dele como imortal e como destruidor, em troca de ajuda para tentar achar um jeito de se tornar mortal e se ver livre do Berserker. Mas o mais legal disso é que o B não é idiota. Tipo, por exemplo, agora, no período atual, ele tá oferecendo ajuda pro governo dos Estados Unidos. E ele sabe que o governo quer. Ele sabe que o governo quer pegar e duplicar as habilidades dele, criar seus próprios super soldados, toda essa parada. Ele sabe, mas ele não dá a mínima. Porque ele só quer se ver livre disso para conseguir realmente tentar construir uma vida fora dessa praga que veio trazendo ele desde o momento em que ele nasceu. Ele só quer acabar com a própria solidão, deixar de ser definido por aquilo com que ele nasceu e começar a agir de acordo com o que ele quer. Ele quer parar de estar mergulhado no mundo de violência, ele quer encontrar a paz, e essa busca pela paz faz ele não estar nem aí se o governo tá usando ele ou o que quer que eles queiram com ele. E é nessa fase que a gente vê como a relação dele com as pessoas ao seu redor vai sendo modificada. Porque, primeiro, ele tem uma relação com os soldados com que ele trabalha. Por mais que seja uma relação mais fria, que ele seja mais distante e que ele saiba que no final das contas todos eles vão morrer, ele ainda se coloca na linha do perigo para salvar a vida deles. Ele ainda age como se eles fossem seus amigos, porque ele continua querendo essa conexão. Tem também a psicóloga que o governo liberou pra cuidar dele, e a relação dos dois também começa a ser desenvolvida, e é muito bacana porque, e é aquela coisa, tipo, o clichê é o quê? É uma relação de uma mulher e um homem que no final vai se transformar em uma relação amorosa, mas não. Aqui a gente percebe que a psicóloga, ela não se interessa por ele romanticamente, ela se interessa em ajudá-lo, a entender quem ele é e a ajudar ele a alcançar essa iluminação. Não é algo físico, mas algo mais espiritual, sabe? E é muito... É refrescante uma coisa diferente dessas. Tem até um momento que eu acho super interessante, tipo, ela tava conduzindo entrevistas com ele no laboratório. Ela decide largar o laboratório, ir até a casa dele e falar pra ele: olha, sem câmeras, sem nada, eu quero conversar com você. Eu e você. E ela revela os planos do governo, que ele já sabia, e começa a tentar conversar com ele para criar essa conexão, essa empatia com ele. E esse é o momento em que ele começa a se abrir de novo e, tipo, deixar ela entrar. É bonito de você ver esse tipo de coisa. E nesse momento tem até uma coisa que eu gostei muito. Essa, inclusive, é uma das edições que o Keanu mais gostou, que, tipo, ele começa a botar uma música de fundo enquanto eles vão falando, e ele comenta de como, depois de estar vivo por tanto tempo, ele começa a perceber que, no fundo, a estrutura musical é exatamente a mesma. Não importa em que canto do mundo você esteja. O que, mais uma vez, conversa com a ideia dessa série de falar sobre conexões humanas, toda essa bagagem emocional. Tem mais uma cena que eu queria comentar que eu acho maravilhosa, não tem nada a ver com essa coisa de bagagem emocional, mas eu acho maravilhoso, que mostra como o B tá mais maduro no volume 2. Que ele chega e eles estão fugindo de uma situação lá de risco, e aí ele vira e o camarada que tá com ele fala: a gente vai fugir de barco. Aí o B para: não. Ué, como não? Aí a gente vê uma página aí que mostra o B quando ele era um viking,
Tipo, o barco deles virou no meio de uma tempestade e ele caiu no meio do mar, se eu não me engano, foi na primavera. E aí, tipo, no verão, ele chega na praia. Ou seja, ele tava vivo durante toda uma estação do ano, só nadando no mar e tentando chegar na praia. E aí ele vira pro camarada dele e fala: eu só prefiro ir na Terra, dá as costas e vai embora. Sobre o volume 3, eu não quero dar spoiler, mas eu só quero falar que eles pegam e dão um 360. A história que até então estava sendo emocional e interna, com cenas de ação e etc., começa a se tornar algo mais sci-fi. Você começa a entender de onde ele vem, qual a história dele, e essa profundidade dá meio que um 360 na história e abre esse mundo de um jeito que a gente não esperava no começo. No fim, Berserker se torna uma história que conversa com diferentes gêneros para trazer algo novo ao leitor. É uma história que aparentemente é clichê, mas eles usam esse clichê como uma capa, só para atrair as pessoas, e a partir daí eles começam a botar diferentes coisas e começam a fazer um mexido, sabe? Tipo um mexido mineiro que fica delicioso. A primeira edição vendeu mais ou menos 65 mil cópias, o que é bastante, pensando ainda mais em um quadrinho indie. E os autores eles já têm um contrato com a Netflix tanto para fazer um filme quanto um anime da história. E também tem um contrato com ninguém menos do que a Todd McFarlane para fazer bonecos da série do Berserker. Inclusive, na Comic Con agora de 2024, o Todd mostrou um desses bonecos e é maravilhoso ver o Keanu Reeves reagindo. What is it like for you seeing these, Keanu? It's pretty rad. Right. Okay. Well done, sir. Mas por mais que isso tudo, no final das contas, tenha sido montado em cima da imagem do Keanu, eu achei muito legal trazer essa história e contar ela pra vocês, porque se vocês tiverem a chance, leiam. Berserker é uma daquelas histórias que você não ouve, porque não faz parte das grandes editoras como Batman, Superman, etc. Mas é uma história extremamente humana, divertida, com cenas de ações muito bem feitas e um final inesperado. Eu, honestamente, não achei que fosse acabar do jeito que acabou. E por mais que eu tenha começado relutante, agora eu tô ansioso pra ver o que vem mais pra frente. Mas é isso, essa foi a minha review dos quadrinhos do Berserker. Desculpa se ficou muito longa, mas eu achei uma história muito boa e que valia a pena aprofundar um pouco. Eu vou tentar editar esse vídeo para ficar o mais curto possível, mas vamos ver o que acontece. Muito obrigado de novo, Jotaro Matina, por me falar dessa série, para me fazer esse vídeo. E se você tem algum quadrinho que você queira que eu fale ou que eu analise aqui, comenta aí embaixo que eu vou adorar falar a respeito. Muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.